Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, como vão vocês? Aqui Fausto Oliveira, o único jornalista de economia do Brasil, com viés assumidamente desenvolvimentista, trazendo mais uma vez um comentário a respeito de algo que nos afeta a todos, que é a economia nacional, a economia internacional. E hoje o comentário é sobre um artigo que saiu no Valor Econômico sobre desigualdade e crescimento. Segundo o articulista Cristiano Romero, que eu já defini aqui como o anti-eu, ou eu sou o anti-ele na mídia econômica, segundo ele, acabou a dicotomia entre crescer e distribuir. E aí o arrazoado que ele faz, que é muito interessante, a gente vai criticar daqui a pouquinho, depois que eu fizer o meu minuto comercial aqui. É o seguinte, aqui na descrição desse vídeo você vai ver um link para um curso novo, que é um curso muito especial que eu armei. Chama-se Por que a Indústria é Importante? Né? Como vocês sabem, a Revolução Industrial Brasileira nasceu em 2019 exatamente para defender uma nova industrialização do Brasil. E os argumentos em favor disso, que são muitos, são fartos e são às vezes um pouco amplos, não complexos, mas certamente muito amplos, né? São espalhados e aí as pessoas têm uma certa dificuldade, às vezes me expressam isso, de compreender exatamente por que a indústria é importante. Essa foi a pergunta que mais me foi feita ao longo desses 2 anos em que eu, como jornalista especializado aí no jornalismo técnico industrial, né, fui fundando a RIB, fundando a Revolução Industrial Brasileira, foi a pergunta que mais me fizeram. Tudo bem, Fausto, mas afinal por que a indústria é importante? Então eu fiz esse cursinho aí, que é um curso barato, curto, você pode fazer facilmente, tranquilamente, ouvindo apenas, não precisa ficar olhando para a minha cara, né? Você pode ir lá fazer quantas vezes você quiser, o acesso é vitalício, para responder esta pergunta de maneira definitiva, né? Acho que o Brasil entrou numa quadra histórica em que é necessário, passou a ser muito necessário, que toda a cidadania, todo o povo consiga entender por que a indústria é importante. Quando eu falo de indústria, naturalmente, estou falando de uma nova indústria. Não se trata de defender retorno ao passado, e sob nenhum aspecto e nenhum paradigma. Se trata de buscar o que é esse paradigma industrial, esse paradigma industrializante do progresso, do avanço econômico que beneficia as maiorias da sociedade, segundo, claro, lógicas produtivas e tecnologias produtivas modernas. Então você vai entender por que a indústria é importante fazendo o curso que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. O nome do curso é a pergunta, por que a indústria é importante? No conteúdo do curso tem a resposta, tá legal? Então vamos ao assunto de hoje. O artigo do Cristiano Romero, chamado O Fim da Dicotomia, Crescer ou Distribuir. Vamos lá. Bom, resumindo a história, existe de fato um debate antigo, né? O pessoal dizia, cresce o bolo primeiro para depois dividir, ou divide o bolo que já cresceu e aí não cresce mais porque a divisão vai consumir os recursos, blá blá blá. É um debate realmente muito pobre, nisso eu concordo com o Cristiano Romero. Isso já está superado há um tempão. A questão é que ele coloca a sua maneira de superar essa dicotomia de uma forma que, é claro, tem a ver, inclusive, com um candidato político que ele defende explicitamente aqui no artigo, que é o Eduardo Leite, o governador lá do Rio Grande do Sul. Né? Houve um camarada aí que é da equipe econômica da pré-candidatura do Eduardo Leite e acaba fazendo todo um arrazoado, né, que nós conhecemos muito bem e que ele associa ao Eduardo Leite, sabe-se lá por qual razão ele resolveu dedicar páginas do maior diário econômico do Brasil a praticamente propagandear o nome do Eduardo Leite como uma pessoa que, dentro desse discurso, dentro desse marco teórico conceitual, né, ficou parecendo um cara muito razoável. Que não é o meu marco conceitual, não é o meu discurso. Então é óbvio que eu não considero o Eduardo Leite nada razoável. Vamos lá. O Cristiano Romero vai dizendo o seguinte, olha, o Brasil há 40 anos não cresce, né? E evidentemente, né, como isso dói em todo mundo, dói nele certamente, como dói em mim e dói em todos, né? Vivemos um país de uma extrema desigualdade socioeconômica, uma extrema desigualdade que, cara, coloca 40% das crianças, isso aqui são dados da PNAD que ele apresenta aqui, ouvindo o tal do economista lá do Eduardo Leite, 41% das crianças brasileiras, considerando criança até 14 anos de idade, abaixo da linha da pobreza. Linha da pobreza essa definida como renda per capita familiar de R$ 460 por mês. Por mês, exatamente. Aqui ele fez o cálculo, que em geral o cálculo é 5,5 dólares por dia. Então aí, colocando isso no lápis ali, ele bota aqui, grosso modo, cerca de R$ 460 por mês. De fato, isso é a pobreza. Isso é a cara do Brasil, né? Isso é a cara do Brasil. A maioria da sociedade brasileira ou vive embaixo da linha da pobreza ou vive flertando com a fronteira entre pobreza e classe média muito baixa, né? E aí, claro,
começa a nossa divergência. O Cristiano Romero, né, pega aquela sopão de números, né, do crescimento brasileiro nas décadas, né, de 1980 até agora, vai verificando aquilo que todo mundo sabe, que o Brasil tem crescimento médio da economia abaixo do mundo e abaixo dos países ditos emergentes desde 1980. Né? Então vou citar alguma coisinha à guisa de exemplo aqui, só para vocês verem como a situação foi piorando. Né? Na década de 1981 a 1990, o nosso crescimento médio anual foi de 1,7%. Só que o mundo cresceu 3,3% e os emergentes 3,2%. Vou dar um salto histórico aqui. Na década do boom de commodities, né? A primeira década desse século, vamos lá, crescemos 3,7% ao ano, mas foi menos que a taxa mundial, que foi 3,9%. Porém, a dos emergentes, exatamente pela mesma razão da demanda excessiva por commodities metálicas, minerais, commodities agrícolas, etc., etc., os emergentes em desenvolvimento cresceram 6,2%. Então também a nossa primeira década desse século, que nós gostamos de superestimar, de chamar de grande momento da economia, não foi tão grande assim. Né? E vamos lá. Chegamos a essa última década, 2011 a 2019, e ele exclui o 2020 com razão, né, por causa do efeito da pandemia. Então ele diz o seguinte, as médias anuais foram respectivamente 0,8% para o Brasil, 3,5% para o mundo e 4,8% para os países emergentes. Ou seja, desempenho absolutamente medíocre do Brasil nos últimos 40 anos. Isso é sentido na pele, né? A gente fica apenas tentando traduzir isso para vocês aí na internet, mas a verdade é que você sente isso na pele. Todo mundo está sentindo as oportunidades de vida estreitando, todo mundo está sentindo as possibilidades de crescer, de planejar seu futuro, né? Visualizar como será a sua vida no futuro, construir uma vida, etc, etc, tudo isso se estreitando. Né? E o paradigma passou a ser cada um se vira como pode. A grande diferença entre eu e o Cristiano Romero é o seguinte, ele pega os cálculos econométricos, aquela parafernália toda mais sofisticada do debate econômico, aplica ao desenvolvimento da produtividade brasileira e chega ao seguinte diagnóstico, que eu acho muito engraçado. A produtividade do trabalho brasileira só cai, né? Só cai. E aí, sem a produtividade do trabalho crescendo, né, segundo as pessoas que lidam com o debate econômico como se, né, produzir banana e produzir microchip fosse a mesma coisa, né, a produtividade do trabalho caindo, não há como haver crescimento econômico e, portanto, não há como gerar emprego e renda, etc, etc, e distribuição de renda, etc, etc. Né? Então, assim, embora nós concordemos que desigualdade e crescimento são problemas que são resolvidos com uma única coisa, ou seja, a distribuição dos recursos depende do crescimento, correto? Então não é um antagonismo, então de fato existe essa dicotomia falsa, né? Um falso dilema, ele diagnostica como falso, eu também. Não adianta vir com um papinho, como ele coloca, de que precisamos educar a população massivamente e isso bastará, né? Porque aí a produtividade do trabalhador crescerá. Né? Ele diz isso aqui. Então aí, vamos fazer um investimento massivo na educação, que a produtividade do trabalho subirá e, portanto, haverá mais crescimento. Segunda receita que ele coloca, fazer uma reforma tributária urgente para simplificar os custos de produção. Não tem outra saída, ele diz, né? Questões de custo de capital, custo de financiamento, etc, etc. E terceiro, abertura econômica. Já não há mais por que adiar, porque isso vai colocar os setores econômicos brasileiros em regime de competição e eles vão ter que ser mais eficientes e mais produtivos, etc, etc, etc. Muito bem, vamos lá. Melhorar a qualidade da educação. Onde é que esse cara conseguiu viver nesses anos todos que não viu a perda de tecido produtivo radical, principalmente em áreas de melhor remuneração, maior produtividade e maior propensão a investimento e a maior propensão à busca de tecnologia, né? Que o Brasil praticamente perdeu quase tudo que tinha construído, né? E como ele consegue não relacionar essa perda com a perda de produtividade geral da economia? Isso é lei de Caldor. Né? Se o setor mais sofisticado não cresce, ao contrário, se ele decresce, é óbvio que vai haver menos crescimento da economia. É óbvio que a produtividade da economia vai cair. E caiu, claro. É azar do Brasil que deixou isso acontecer. Agora, ele pede abertura econômica, não há mais como adiar a abertura econômica. Meu amigo, a abertura econômica foi feita com um câmbio a 1 por 1 com o dólar lá em 94, né? E uma taxa de juros que beirou 40% e ficou assim por anos. É óbvio que as empresas brasileiras começaram a quebrar.
Quem quebrou? Exatamente aquelas que, aí sim eu vou concordar, pagam mais imposto do que as atividades primárias, pagam mais imposto do que atividades de serviço, etc, etc, embora sejam as que mais empreguem, as que mais empreguem formalmente também. E os que são os mais produtivos sempre foram. Pode ser que a indústria brasileira nunca tenha tido um desempenho semelhante ao da indústria alemã, mas o Brasil já foi fera em vários setores e tinha capacidade e quantidade de empresas instaladas no país o suficiente para poder fazer frente aos desafios do crescimento sustentado que nós agora vivenciamos. Só que aí nós perdemos esse setor. Perdemos, deixamos que ele morresse. Deixamos que ele morresse fazendo exatamente esse tipo de coisa que ele pede que se faça mais. Abertura comercial, né? Priorizar investimento em educação sem atentar para a estrutura produtiva. Agora me diga, com 40% da população economicamente ativa trabalhando na informalidade, é a educação que vai aumentar a produtividade? Produtividade de quê? Das empresinhas de bolo de pote? Do Uber? Do entregador do iFood? Né? Porque, desculpa, cara, não é por falta de formação educacional que essas pessoas foram parar nesses trabalhos. É o contrário. Tanto é assim que o engenheiro que dirige o Uber já é quase que uma figura mitológica, né? Uma figura, assim, quintessencial do Brasil contemporâneo, né? Não é por falta de formação educacional, ao contrário, é por falta de vaga de trabalho, é por falta de estrutura produtiva que isso aconteceu. A produtividade declinante da economia brasileira ocorre como fenômeno histórico, social e econômico em função da desindustrialização e seus corolários, que são uma tremenda oferta de mão de obra, né, desenquadrada de profissões nos espaços urbanos, o que vem a resultar na informalidade crescente, não é verdade? Um clima de informalização do trabalho e da legislação do trabalho em resposta a isso tudo, segundo leis e segundo opiniões exatamente como essas desse camarada, né, que vem a desembocar no quê? Num grande regime de todos contra todos nas cidades, levando as pessoas a aderir à ideologia do empreendedorismo como forma de dar solução imediata para as suas vidas, para as suas necessidades econômicas, sendo que todo esse empreendedorismo que é laudado, é saudado, né, como grande solução para a classe média declinante, classe média brasileira em extinção, todo ele é caracterizado, 99% é caracterizado por atividades de baixíssima sofisticação, baixíssimo valor adicionado e baixíssima produtividade. Como é que você vai querer produtividade assim? Não vai ter produtividade. E não vai adiantar você simplesmente formar as pessoas se elas não tiverem trabalhos decentes, trabalhos em onde a produtividade possa crescer. Não vai ser que o cara no balcão consiga digitar mais rápido, né, a receita de remédio para vender mais remédio, né, numa farmácia. Não vai ser porque o cara na padaria está produzindo um pão a mais a cada hora. Não é por aí. A questão é tirar a gente desses trabalhos, ou pelo menos da fila de emprego, desses trabalhos de baixa produtividade intrínseca e de baixa qualificação e de baixa remuneração intrínsecos, e trazê-los de volta para trabalhos onde você sim tem ganhos de produtividade, porque tem ganhos de escala, porque tem sinergias técnicas, econômicas, empresariais, comerciais, e propensão a avanço tecnológico, etc, etc, etc. Ou seja, desculpa, Cristiano Romero, mas sem uma nova industrialização, eu sei, de novo tipo, do Brasil, que só vai acontecer se houver um projeto para desenvolvimento desses novos setores, nós vamos continuar com a nossa produtividade declinante e, portanto, com o aumento da pobreza e da desigualdade no país. E, surpresa, não vai haver crescimento econômico. Sugiro ao Cristiano Romero que faça o meu curso. Por que indústria é importante? Eu sei que ele não vai fazer, né? Se um dia vir esse vídeo vai dar gargalhadas, mas que você que está aí do outro lado, que sei que está me levando a sério, faça o curso, porque você vai ter uma oportunidade muito grande de qualificar sua capacidade de debate e contribuir para uma mudança nesse nível do debate econômico brasileiro que precisa urgentemente mudar. Beleza, pessoal? Obrigado, até a próxima.